Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast do planeta. Gente, não vai ter jeito. Essa aí é a minha marca. É o melhor. Se a gente não é, a gente vai se tornar. Vai vendo, vai acompanhando a gente. Você que tá aí, né, sentado nesse sofá, sentado no banco do carro. Você tá, quem sabe aí, ó, ouvindo esse podcast do ônibus. Seja muito bem-vindo a Isca Podcast. E hoje eu tô com convidados muito especiais. Convidados? Não, convidado, né? Porque o Samuel já estou de casa. é de casa. Gente, tá, só lembrando aqui, ó, Samuel e Yuri, o índio mais japa que eu conheço. Não vai ter jeito, eu vou continuar falando. Do Paraguai, mas tá nós aqui. Estamos aqui com Denildo Hackback. Opa, boa noite, John. Grande amigo, né? E assim, a história dele é fantástica, fantástica. Ele é dono da melhor autoescola aqui de Vila Velha? A primeira em Vila Velha. Não é possível. Sério? Tem uma história por trás desse slogan aí. A primeira, olha só, a primeira autoescola é aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Corrigindo, Centro de Formação de Condutores. Desculpa aí, tá, gente? Gente, mas é um grande prazer estar recebendo você aqui, né? E a gente vai iniciar, acho que um bate-papo muito legal. Gente, pensa num cara que fala. Meu Deus, Jesus, é amigo pessoal. Fala que é uma maravilha. Mas você acredita nele? Mas toda vez que fala, ele... cara, me edifica demais. Já me deu puxão de orelha, assim, do tipo paizão mesmo. E eu sou muito grato por ter você aqui. De verdade. E muito do que eu tô vivendo aqui também, né? Você faz parte dessa história. Que bom, Jones. Fico feliz em saber e tô surpreso também, porque eu não esperava que eu impactava tanto assim, mas tá valendo. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção, Denildo, foi saber da sua história, né? Primeiro, conta pra gente o que é isso da primeira autoescola aqui em Vila Velha, né? Como é que foi tudo isso? Conta pra gente. Então, Johnson, vamos lá. Essa história veio do meu pai, né? O nome do nosso Centro de Formação de Condutores é Imperial, e no início de tudo era a Autoescola Imperial. Como no bairro Nova América, que nós estamos ali na descida da Segunda Ponte, na Carlos Lindenberg, ali tinha um time de futebol do bairro que se chamava Imperial, onde o meu pai jogava bola e o meu tio Dilton jogava bola também no Imperial. E em homenagem ao time de futebol, o meu pai e o meu tio se uniram, abriram uma autoescola. E vão botar qual o nome da autoescola? Aí, em homenagem ao time, eles vamos colocar a Autoescola Imperial. História de boleiro, né? Aí surgiu a Autoescola Imperial. E olha que coisa interessante, gente. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre vendas, e uma das coisas que mais chama atenção é que olha a sacada que eles tiveram. Eles pegaram algo que era um bem comum para as pessoas que estavam lá, né? Porque, gente, futebol a comunidade toda ia para o campo de futebol naquela época em volta para torcer para o time Imperial. E você jogava ali em Marilândia? Então, nessa época, eu não estava aí ainda, né? Muito garotinho, não fui, né? Porque em Marilândia ali tem uns campos, né? Atrás do supermercado. Então, eu não peguei essa história a fundo, mas eles jogavam Vila Velha toda. Onde tinha campo de futebol, o Imperial tava indo. É uma boa marca, né? Que aí todo mundo já conhece. Isso aí. Eu achei interessante quando eles me contaram essa história, eu ainda garoto, eu falei, caramba, Imperial, por causa do time de futebol, mas como então eles eram muito queridos na região, todo mundo então ia tirar a carteira na Autoescola Imperial. Bom, aí. E o time Imperial era bom, geralmente eles ganhavam mais do que perdiam, então tinha um pouquinho de fama. Então aquilo fidelizou o nome Imperial naquela época. E aí criou na cabeça das pessoas a ideia de que era uma marca em que assim, todo mundo gostava e confiava, e ainda assim, o time ser bom, trazer alegria para as pessoas, né? É isso aí. Dava essa... Naquela época a gente não tinha muito, eles não tinham muito essa visão que se tem hoje, de fidelizar o nome, fidelizar a marca. Eles colocaram aquilo mais... Por uma paixão mesmo. Isso, como mais honrar o time, que eles gostavam do time.
A autoescola era novidade, mas o time não. O time já existia lá não sei quantos anos. Então eles vão botar Imperial, porque todo mundo conhece Imperial. Eles não tiveram nem assim, vamos botar Nova América, botar Vila Velha, nem passou pela cabeça. Eles botaram Imperial justamente porque o Imperial era um nome que eles gostavam, todo domingo estava lá jogando, tinha confraternização no final do futebol, aí e em Vila Velha ideia. Não tinha nenhuma autoescola, autoescola na época? Então, aí por que eu falei Centro de Formação de Condutores? Porque teve a mudança do Código de Trânsito Brasileiro de autoescola para Centro de Formação de Condutores. E na época, então, as autoescolas teriam que ser transformadas em Centro de Formação de Condutores. Então, o primeiro em Vila Velha que deu entrada na documentação do Detran para se adequar à nova regra foi Imperial. Então, criou-se o slogan, o primeiro em Vila Velha, porque transformou de autoescola para Centro de Formação de Condutores. Mas qual que é a diferença? A diferença é na formatação. A autoescola não precisava ter diretor de ensino, diretor geral, não tinha quantidade de veículo, não precisava ter instrutores capacitados. Toda uma estrutura acadêmica. É isso aí. Gostei do posicionamento. Toda a estrutura acadêmica. Passou-se a criar regras. É porque eu não tive tempo de trazer hoje aqui, gente. Eu tenho lá uma solicitação de abertura da autoescola feito à mão pelo meu tio, numa carta, num papel normal, feito à mão. Eu, Dilto, Plaster, vendo solicitar o Detran. Aí meu pai assinou junto com meu tio, foi no Detran e o Detran autorizou a autoescola imperial da época. Centro de formação, não é assim mais. Centro de formação, hoje nós somos regidos por uma resolução do CONTRAN. Tem que seguir lá as regras, tantos instrutores, tantos veículos, tem que ter essa capacitação e assim vai. Então, nessa mudança, o Centro de Formação de Condutores Imperial foi o primeiro em Vila Velha a dar entrada. Olha que legal. E quando você fala sobre o primeiro, eu vejo que tem muito a ver também, mas isso aí já foi você. Sim, isso aí já foi na minha época. Na sua época, né? Te conhecendo há um tempo, eu percebo assim essa capacidade, esse seu desejo de fazer as coisas com excelência, de fazer rápido, bem feito, né? Você carrega isso desde sempre? Como é que foi? Olha, eu acho que teve a ver com a morte do meu pai. Ah, é? Por quê? Porque a partir do momento que meu pai morreu, eu tive que virar o pai da minha casa. Eu tive que assumir a autoescola na época que tinha um sócio e eu cuidar da minha família, dos meus irmãos e da minha mãe. Então isso eu fui obrigado a ficar maduro, a ter responsabilidade com 18 anos de idade. Ser o provedor da minha casa com 18 anos. Então, por isso que eu não poderia ter falha. Porque imagina você cuidar de 3 irmãos, a tua mãe, sendo que o teu pai cuidava de tudo, e você com 18 anos, naquele momento seu de, eu quero viver minha vida, eu quero, né, ter a namorada, você quer sair, quer curtir, daquela época a gente tinha muito das discotecas ainda, a gente queria para final de semana se divertir, e você de repente você se vê que você é o responsável por tudo isso. E aconteceu um fato muito bacana na minha vida que foi um estalo. Uma semana depois que eu enterrei meu pai, eu estava indo embora com um Fusca, que na época a gente tinha 2 Fusca, que era um do meu pai e um do sócio. A autoescola poderia ter essa formatação naquela época. E carro da autoescola ser o carro pessoal, é isso? Não. Não precisava de ter 2, 3 carros, 4 carros, não precisava ter ano. Poderia ser qualquer carro. E naquela época era o Fusca, que era o carro de autoescola. Poderia ser um Chevette, poderia ser uma Brasília, ou um Santana. Mas naquela época era o Fusca. E vai eu, então, uma semana depois que enterrei papai, uma semana eu subindo ali Jardim América, porque a autoescola em Nova América, e morava em Itacibá. Subindo em Jardim América, o Fusca parou. Pã! Do nada. Eu parei. Tinha um posto de gasolina assim. Poxa vida, o que aconteceu? Não foi com essas palavras. Naquela época eu falei outras palavras. Parei. Nisso que eu parei, eu falei, vou ligar para papai. Fui no orelhão, ficha. Ai, meu Mamãe atendeu. do céu. Falei, mãe, chama o papai aí,
que o carro parou aqui na subida de Jardim América. Mamãe, ô meu filho, seu pai morreu. No. Você esqueceu que nós enterramos ele semana passada? Ô mamãe. Aí mamãe chorou de lá, eu chorei de cá. Ô mamãe, me desculpe, me perdoe. Eu vou dar um jeito aqui. Aí aonde que a ficha caiu. Tive que amadurecer. E você não sabe o que é que aconteceu, então. Naquele momento, eu sem chão, não sabia o que eu ia fazer, porque eu não entendia nada do veículo. Eu só usava. Quem cuidava dessa parte era papai. Sim. De manutenção. Quem cuidava de tudo, papai. Meu pai herói. Paizão. Pai, tá precisando de dinheiro? Toma. Pai, precisando de carro? Toma. Tá perfeito, tem gasolina, tá abastecido, tem pneu. A gente não esquentava a cabeça nem para calibrar o pneu do carro. E naquele momento eu me vi assim. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? Não é o momento de falar, mas Deus já deu uma solução naquele dia. Parou um carro atrás do Fusca. Desceu um abençoado que eu nem sei mais quem é. Ô, Lemão, tirei carteira com você lá, com seu pai. O que aconteceu? Falei, rapaz, o carro parou aqui, não sei o que eu faço aqui, tô meio... Não, pai, peraí, é fusível. Você tem um cigarro aqui, peraí. Vamos com aquele laminado de cigarro. Já sabe até as gambiarras do carro. MacGyver, um cuspe no chão. Sim. Pega um palito de fósforo. Ele foi, pegou aquele laminado, botou no fusível e botou no lugar. Vira aí. Porque ele identificou o fusível que estava queimado. Uhum. Botou lá, pum, Fusca pegou, foi embora. Mas eu acho que foi a partir dali que foi esse estalo de que quem teria que solucionar todos os problemas da autoescola, do carro e cuidar da minha família, teria que ser eu. Foi daí que teve a responsabilidade. Foi daí que eu tive que acordar. Ó, gente, agora eu preciso de fazer tudo com excelência. Onde o senhor falou. Da onde surgiu que você tem que fazer tudo com excelência? Acho que foi daquele momento ali que eu tive um despertar. E foi muito forte, porque aquilo me edificou muito. Eu não sabia essa palavra naquela época, né? Uhum. Mas ali eu me fortaleci muito. E a partir dali eu falei, agora eu tenho que acordar cedo, agora eu tenho que partir para cima. E fui para cima. Qual foi, assim, o principal desafio que você percebe que você encontrou na sua jornada de empreendedor? Porque meio que caiu no seu colo, né? Sim. Caiu no seu colo, assim. Depois dessa fase, assim, qual foi o principal desafio, assim, o maior desafio que você já teve? Olha, alguns, né? O maior, todos eles são grandes. Para mim não foi fácil, porque papai deixou um Fusca. Papai não deixou dinheiro no banco. Papai deixou um Fusca que quebrou uma semana depois comigo na rua, não sabia o que era. E deixou um sócio. Meu primeiro maior desafio foi consertar o carro. Um Fusca e um casamento. E como foi essa aceitação junto ao sócio? Então, esse foi meu segundo desafio. Meu segundo maior desafio foi eu comprar parte do meu sócio, porque sociedade é bom. Foi bom para mim no início, como eu não sabia nada. Para poder aprender todo o processo da empresa. Eu creio que deve ser assim até hoje para os microempreendedores. Para começar, se você não tem como começar sozinho, você junta com alguém. Eu costumo dizer que, na verdade, uma frase que eu ouvi, acho que foi em 2014, 2015. Essa frase, assim, fez muito sentido pra mim. Eu ouvi num vídeo o cara falando assim, ó, você não precisa de dinheiro pra você abrir um negócio. Você precisa de brilho nos olhos. Mas como assim brilho nos olhos? Se você conseguir construir, acreditar muito em algo, e isso te faça estudar, criar um plano de negócio, criar tudo estruturado, você sabe como fazer o negócio funcionar. A única coisa que te falta é dinheiro. Tem muita gente com dinheiro e não sabe fazer. Que não sabe fazer. E eu lembro de uma história, nesse sentido, né? Eu estava fazendo a minha formação em coaching na época, né? E eu lembro que só que eu, cara, eu tava sem grana, tava muito detonado emocionalmente. E assim, tava muito ruim. Pra ter ideia,
eu ganhei a formação. E aí, assim, foi uma providência de Deus, assim, porque, cara, não tem aquele tempo que você parece que não sonha mais? Aham. Eu tava dessa forma. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que, eu vou lá fazer. Aí fui, primeiro dia, eram 3 dias num mês e depois 3 dias em outro mês. E aí eu tava lá, primeiro dia. E aí as pessoas falando, né? E eu fazendo os exercícios, eu falei, será que esse negócio é pra mim? Aí foi passando o dia, aquilo foi, né? Fomentando. E aí eu comecei a, assim, voltar a sonhar de novo, não tem? Aí no outro dia eu tinha que ir pra lá de novo pra passar o dia todo. E eu lembro que eu entrei no terminal, peguei o 540, que passa lá pelo contorno de Campo Grande pra Carapina, né? E eu tava lá lembrando o coordenador lá do curso falou sobre um workshop que eles teriam. E aí o valor do workshop era R$ 150. E eu falei, cara, faz muito sentido o tema, não tem? Que a pessoa falou. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse curso. Eu tenho que fazer. Mas eu não tinha um tostão furado pra fazer. Como é que eu chego, né, pra minha esposa na época e digo assim, ó, não tem o dinheiro que você não tem, que a gente não tem. Aonde foi a compra da sociedade? Que papai morreu, não deixou dinheiro, deixou um Fusca e um sócio. Aí como eu fui comprar a sociedade? Eu não tinha dinheiro. Sim. O desafio. Foi um desafio para você, os 150? Foi. Mas olha só pra eu finalizar aqui, olha só. Eu tava lá, e aí eu lembrei eu tava no ônibus pensando nos diversos motivos pelos quais eu não tinha o dinheiro pra fazer o curso, né? E eu no ônibus pensei, Johnson, tadinho, Johnson. Ele não consegue, Johnson. Uhum. Só que eu ouvi uma técnica lá, num dia anterior, que era a técnica do e se? Como assim e se? E se você decidisse... Aí eu falei assim, deixa eu testar esse negócio. Johnson, e se você decidisse levantar esses R$ 150 hoje? Como você faria? O fato de ter feito essa pergunta fez minha mente fez assim, tá, peraí, vamos lá, Johnson, vamos brincar. Se você fosse levantar esses R$ 150 em um dia, hoje, como é que você faria? Aí eu lembrei, sabe de quê? Tem uma palavra na Bíblia que fala sobre uma viúva, né? A viúva, o azeite, não sei se você já ouviu falar. A viúva, o azeite, que o profeta chegou na casa dela e falou assim, tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. O que você tem aí? E aí eu me fiz essa pergunta, assim, Johnson, o que você tem? Aí eu fui abrir minha carteira. Eu tinha R$ 2 na vida. Eu não tinha dinheiro nem pra almoçar lá. Eu ia, lá ele servia um Foi na almoço. fé. Nossa, fui lá pela fé, não tem? Também. Aí eu olhei assim pra aquele negócio. Mas na hora que eu me fiz aquela pergunta de e se? E se eu fosse levantar esse dinheiro como eu faria? A minha mente começou a devolver aquilo que eu já tinha aprendido. E eu lembrei dessa frase que as pessoas as pessoas sempre vão investir em brilho nos olhos. Aí eu falei assim, o que eu tenho? Eu tenho R$ 2. Aí eu fiz a outra pergunta, como fazer R$ 2 virar 150 num dia? Sabendo que você não vai ter tempo pra ficar né, fazendo nada de novo, usando o que você já tinha. Aí eu falei, tá, o que eu tenho? Eu tenho R$ 2, eu tenho habilidade de conectar com pessoas, isso eu tenho. E eu, já sei. Eu parei no terminal, peguei os R$ 2 e comprei 10 balas. Não, olha, vai vendo, comprei 10 balas. E aí eu cheguei lá para as pessoas que estavam fazendo a formação comigo, né? E eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tem aquele curso que o Ricardo falou ontem? Então, é a minha cara. E eu já decidi. Eu vou fazer. Meu sonho, eu vou fazer esse curso. Só que eu tô sem dinheiro, tô sem condições de fazer hoje. Mas aí o que eu tô fazendo? Eu tô precisando de pessoas para investir no meu sonho. Com quanto você pode contribuir? Cara, claro, Johnson. Não, claro. Toma aqui, 10 reais, te ajuda? Eu falei, lógico. Aí quando a pessoa me dava R$ 10, eu pegava a bala e falei assim, ó, deixa eu te dar um presente agora. Fantástico. Isso aqui é um símbolo
de que você pode o que você quiser. Pum! E pum, 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 pum. Finalizei o dia com R$ 190. E aí, naquele dia, Fantástico. eu parei assim e eu entendi. As pessoas sempre vão investir em brilho nos olhos. Então faz muito sentido, cara. De verdade. E eu confesso, Johnson, agora você contando esse fato da sua vida aí, confesso que para você foi muito mais difícil do que para mim naquela época. Naquela época a gente não tinha formação, não tinha informação. A gente tinha mesmo que bater no peito e falar, eu tenho que dar um jeito. Aham. Na minha situação, não poderia ficar como estava. Eu teria que tomar uma atitude. Eu fiz uma proposta. Só que eu tinha bala também, não sabia. Eu tô identificando que eu tinha bala hoje. Sim. Agora eu tô identificando isso, que eu tinha bala. Você tinha os R$ 2, comprou 10 balas. Foi Sim. isso? Aham. Naquela época, eu não sabia. Eu me despertei agora. Eu tinha bala. Qual era a bala que eu tinha? Você consegue identificar junto comigo? Qual é a bala que eu tinha? Consegue O identificar, Fusca. meu filho, que tá aí? O Fusca. O Fusca. O Fusca era a minha bala. É isso aí. Eu tinha um Fusca. Meu pai deixou nada, não deixou dinheiro, deixou dívida ainda. Eu cheguei pro sócio da época e falei, eu vou comprar a sua parte. Quanto você quer? Eu não tinha dinheiro. Aham. Ele falou, eu quero Você tanto. tinha um patrimônio, né? Que poderia vender e reinvestir. Eu tinha bala. Eu tô no mesmo lugar, eu não vendi não patrimônio. Eu tô no mesmo lugar até hoje, 40 anos. Não, eu falo Fusca. Eu não vendi o Fusca. Eu trabalhei com a bala. Sim. Show aí, ó. Aham, é isso aí. Fiz a proposta, eu vou te pagar em 10 vezes o valor que você tá me pedindo, mas você não tira nenhuma bala daqui de dentro. Fica até a bala. Ele falou, tá bom. No outro dia ele voltou para pegar um negocinho lá, um cofre. Eu falei, não, você não vai levar não, você não vendeu. Eu falei para você não ia tirar nenhuma bala, você vendeu tudo que tá aqui dentro. A proposta que eu fiz em 10 parcelas, eu paguei em 8. Porque eu tinha bala para poder Pra fazer... Gerar. Gerar dinheiro. Eu paguei em 8 vezes. E ali começou a desenvolver a Autoescola Imperial. Depois que eu paguei, comprei outro carro, foi tendo um carro, 2 carros, 3 carros, uma moto. Na época, nós passamos da época de Fusca, Chevette, Corsa, golzinho quadrado, golzinho bolinha, moto XLX 250R, CG 125, Foi CB depois. não, era tudo de 125 depois, aquela CGzinha pequenininha. Sim. Hoje em dia a CG já tem aquele tanque robusto, mas antigamente era aquele tanque aquele tipo, É o fininho. igual a mobilete. Aham, E assim foi, a autoescola foi desenvolvendo, Você é e velhinho. a gente foi se adequando. Você é velhinho. Ah, Sou. não podia. Meio século, a minha esposa fala, né? Você é quase um ancião, gente. É. A autoescola tem 40 anos porque tem toda a história com meu pai Aham. também, né? Sim. Para depois passar para mim. E eu tá fazendo esse ano 40 anos a Autoescola Imperial. E o mais legal de tudo é o seguinte, que nós chegamos a ter 3 autoescolas. Sim. Uma autoescola, como nós sempre fomos família. Quando o papai morreu, tinham meus irmãos, a autoescola foi desenvolvendo e chegamos a ter 3 autoescolas. E como cada um casou, teve família, nós dividimos então. Essa aqui vai para um irmão, essa aqui vai para o outro, esse aqui vai para o outro irmão. E cada um então foi cuidar da sua autoescola. Ficou Autoescola Imperial, matriz, filial e filial. Filial 1, filial 2. Na época. Mas vocês conversavam em relação assim a o mesmo preço que tá aqui, tá ali. Padronização de padronizar- serviço. Vocês padronizaram o serviço ou cada um tinha a gestão própria? Olha, gestão própria. Administração era pessoal de cada um e realidade de cada Isso que eu ia local. falar agora, porque cada bairro, cada estrutura tem um custo totalmente diferente também, né? Então, cada realidade, o microempreendedor, não só do ramo de autoescola, qualquer um, ele tem que fazer a sua tabela de custo e saber a realidade do seu local, da região geográfica, né, onde você Sim. está. Eu Aham. aprendi isso com o tempo, né?
Por isso que eu tô falando bonito assim. Mas na Depois época, das pancadas da vida, né? na época a gente falou assim, olha, quantos instrutores você vai ter aí? Aí, tanto. Quantos, de acordo com a necessidade da Do quantidade de aluno do local, da região, então cada um fazia sua tabela em cima da realidade da época, né? Uhum. E assim foi. E eu aprendi depois, com o tempo, que é assim, o que a gente já fazia antes é o que o Sebrae orientava. Porque eu fui até o Sebrae, fiz alguns cursos pelo Sebrae, e lá eu aprendi isso. Falei, gente, eu já aplicava isso sem ter o conhecimento. Quer dizer, então eu já estava no caminho certo para manter uma empresa em funcionamento. E é engraçado porque, por exemplo, se você precifica errado, quanto mais você vende, Mas se afunda. mais se afunda. Sim. Essa é uma realidade dos microempreendedores aí. Não é? Existe um negócio que a gente fala na administração que é o ponto de equilíbrio. Às vezes você cresce, chega ali, ponto de equilíbrio, estagnação. E às vezes isso tende a pessoa não se reinventar. Fica só ali, ó, só ali. E aí vem um concorrente, tratora e passa por cima. Isso tem todo segmento, daí, né? todo Não só segmento. no segmento de autoescola. Já existe hoje autoescolas mais estruturadas do que a Imperial? Claro que existe. Claro que existe. Eu só não sei se a administração interna deles é igual à nossa. Mas que são mais estruturadas, são. Então tem que cada um vive a sua realidade Sim. pessoal, né? Local, da região. E eu fico com um sentimento até que meus irmãos desistiram da caminhada. As filiais que a gente tinha, meus irmãos pararam no meio do caminho. Eles não persistiram. Porque quantas crises que o Brasil veio passando ao longo desse tempo, principalmente na pandemia, mas antes da pandemia também já teve várias crises. E você tem que viver a realidade do momento. Não adianta você que está assistindo a isca, não adianta você querer fazer um prolabore, você como gestor, e manter aquele prolabore todo mês até morrer, sendo que a realidade do momento não condiz. Quantas vezes que já aconteceu de eu não fazer a minha retirada de prolabore da autoescola? Eu já passei por isso vários meses. E mesmo assim eu não desisti. Eu permaneci. Agora tem vários microempreendedores que acham que isso não. Tem que me dar. Se não dá, ele fala, vou fechar. Aí o cara desiste no meio do caminho. Porque é dolorido? Claro que é. Você, quando você tem um reconhecimento de que você é um microempreendedor e você fala, poxa, eu estou trabalhando aqui para quê se eu não fiz a minha retirada mensal? O cara acaba se frustrando, né? Sim. A frustração dá o desânimo. Desanimou, ele fica estagnado até, fala, poxa, será que isso... Aí ele começa a entrar em dúvida, será que isso é o caminho mesmo correto? Será que não é eu que estou errando? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou... Aí o cara começa a se questionar. Mas, na verdade, não é ele. É a realidade financeira do momento que o Brasil, o município, o Estado está passando naquele momento e que ele tem que se adaptar. Mas que é ruim se adaptar? Claro. Você já comeu picanha? Sim. Você come picanha toda semana. É bom? É. Ele nem pensou. É bom, pô. É bom, gente. Comer picanha toda semana. Mas se você precisar de comer asinha de frango? Nossa, top também. Mas nem para todo mundo. Isso aí. Abrir mão de coisas, né? Naquele período ali. Você precisa de abrir mão Isso aí. para poder você continuar a sua jornada, a sua caminhada, acreditando que em algum momento vira. Isso aconteceu comigo na venda das trufas. Por quê? Eu já tinha formação em coaching, já dava alguns treinamentos. É isso que eu tô falando. Já dava alguns treinamentos. Mais uma água, faz favor. Isso já acontecia.
Só que Só eu que tô ficando com a Pra mim garganta também. seca, gente. Pra mim Eu- também. aí o que Não, foi né? acontecendo? Quando eu percebi, falei, cara, do jeito que eu tô fazendo, não tá virando. Não tá virando. E aí a única solução que eu achei na época era vender trufa de chocolate. Só que, cara, na minha cabeça, assim, passou, vamos dizer assim, fiquei 2 minutos pensando, o que as pessoas vão achar de mim vendendo Vendendo trufa É isso na aí. rua? É isso. Meio que tem Faço- aquele sentimento de Isso. se rebaixar. Isso. Isso, passou ali por Aonde que dois. volta a comer a asinha de frango, o cara fica com Mas- vergonha. Passou por 2 minutos, mas aí eu falei, sabe de uma coisa? São as pessoas que pagam as minhas contas. Vai mudar alguma coisa na vida delas se eu for e fazer o trabalho que tem que ser feito? Não. Então, e aí eu fui pra cima. E aí, olha que coisa interessante. O fato de eu estar aqui hoje, né? Tem você aqui, tem o Marcelo que vai vir aqui depois para fazer o podcast também. O fato de eu estar aqui hoje foi porque eu decidi fazer o simples de forma profissional. Eu fui, dei uns passos para trás, mas quando eu dei um passo para trás, aquilo que eu decidi fazer, que aparentemente era o simples, eu dominava. Eu falei, ué, mas isso aqui eu sei fazer. E aí o que aconteceu? Eu deitei e rolei. Deitei e rolei. Aí quando as pessoas olharam, eu falei, gente, mas não é possível que você tá fazendo, você tá vendendo trufa de chocolate dessa forma. Gente, É isso aí. era um coach vendendo trufa de chocolate. E aí é justamente isso, né? Quando você dá um passo para trás, às vezes não é um passo para trás, né? É como se fosse um estilingue, né? Que você vai, E coloca para trás para soltar. um dos segredos aí, quando você começou a vender a trufa também, você trabalhava 2 horas só por dia? Não. 10 horas, 12 horas, 14 horas. Porém, assim, algo que Você nem parava para almoçar direito. nem parava direito. Nem parava direito. Dependendo da localidade também, né? Você vê o potencial de clientes ali que não tem como parar, não. Então. Igual, É isso que aconteceu igual ele com a falou gente. que já vendeu ali em estabelecimento, onde ficava os pessoal ali em Cambori. Toda hora, toda hora, toda hora. Isso que aconteceu com a gente também, Johnson. Quando a gente percebeu que a gente precisava de manter, de continuar trabalhando, a gente não media esforços. Você, nessa época, você não mediu esforço. Você ia. Não, fui. Pra você ter uma ideia hoje, a Autoescola Imperial, ela abre 6h30 da manhã e fecha 9h30 da noite. Ó, Você consegue fazer uma conta rápida comigo aí? 15 horas por dia? Fica aberto? É isso. fica mais aberto do que Cipolate, 7-7. Não fica? Fica. Aí as pessoas querem. A intenção do podcast também é chamar atenção para isso, para os microempreendedores, né? É isso mesmo. Esse é o Você objetivo. quer? Aham. Trabalha. Se capacita. Tem algum estalo? Qual é a técnica que você usou para vender a trufa? Tem alguma técnica aí que você vai usar da tua mente para você fazer a diferença. A nossa diferença? Trabalho. E aí é interessante porque o que eu fazia? Eu tava com uma caixa de trufa aqui. E aí eu ia no ônibus ouvindo podcasts de vendas, de mentalidade, né? E com um livro dentro da caixa. Quando vez que eu parava, eu pegava um livro e... Eu li vários livros. Vários livros, vários. Né? Isso fora o que eu já tinha feito antes de começar a vender. Então, eu ouvi hoje assim... Johnson, cara, você nasceu com um dom. O quê? Eu nasci com o quê? Com Você adquiriu, né? isso. Gente, eu era muito ruim de venda, mas muito. Mas não era pouco, não, era muito. Porque tinha habilidade de conversar, porém, não é quem conversa mais que vende mais. Não é. Algo que eu estava até conversando com meu amigo Sobral hoje, que era, eu confiava, eu identifiquei de que a venda está muito mais ligada ao quanto eu confio em mim e no produto que eu vendo. Porque o cliente, ele compra segurança. Sim.
E aí eu falei, quando eu entendi isso, eu fui trabalhando as coisas que me impediam de confiar em mim mesmo e no produto que eu vendia. É isso. Não é? Isso. A gente trabalha 15 horas por dia. E eu vou pegar um exemplo aqui, que são várias experiências de clientes, né? Uma experiência foi que o marido pagando a habilitação para a esposa e ela necessitava de mais aulas. Ela não estava pronta para fazer a prova. Porque vou fazer uma pergunta para o índio mais japa do mundo, só para a gente ter pegar aqui uma experiência também com ele. Você não tem habilitação? Não, tem não. Ainda não. A sua intenção é tirar a habilitação? Sim, eu e minha esposa. Tá, então você, quando entrar na autoescola, qual é o seu objetivo? É tirar a carteira de habilitação. Pegou? Sim. Ele já está com o objetivo dele errado. Ele não está com o objetivo dele certo. Por quê? Você não tem que entrar na autoescola para tirar a habilitação. A autoescola não é para tirar a habilitação. Aprender a dirigir. Pum. Explodiu a sua cabeça agora. Sim. Pum. Quando você for para a autoescola, você sabe dirigir? Mais ou menos. Você, com mais ou menos, mais para mais ou mais para menos? Vou botar meio de ano ali. É. Você acha que 20 aulas te prepara para esse trânsito? Não. Você acha que com quantas aulas você estaria preparado para aprender a dirigir? Então, eu não sei muito que eu não conheço. Você já afirmou que 20 é pouco. Chuta aí. É o que eu tô te falando. Eu não sei como que funciona o quantitativo de aula de uma autoescola. 20 aulas. É 20 aulas? Vamos botar aí então 16. Mais 16 aulas você aprenderia a dirigir? Seria as 20 mais 16. Não, 16 aulas. Você acha que aprenderia? Sim. Para quem não Porque sabe tem dirigir? Porque também tem aquela questão de, por exemplo, meu sogro tem carteira, tem as questões também que ele pode me orientar nesse percurso aí também. Então, eu já vou te afirmar de experiência própria. E tem amigos também que trabalham na área que pode me dar umas dicas também. Então agora eu vou te afirmar isso, tá? Uhum. Você com 20 aulas, quem não sabe dirigir, não aprende com 20 aulas. É muito raro o caso. Você pode ser um caso desse raro, ok? Mas se a intenção não é tirar a habilitação, e sim aprender a dirigir. Se acabou as suas 20 aulas, você tem que treinar mais. Sim, praticar. Tem que praticar, correto? Então vamos lá, viajar na maionese. Você fez as 20 aulas, não aprendeu. Quanto mais aula você compraria? O quanto for necessário para aprender. Pum, já vendi mais 20. Ele não botou mais limite. Gente, olha só o que ele acabou de fazer. Vendi para ele mais 20 aulas, além das 20 que ele já comprou. Isso aconteceu, tô puxando esse assunto porque essa é a realidade. As pessoas, quando vão na autoescola, qualquer uma, eles não vão querendo aprender a dirigir, eles já vão com o pensamento errado. Em tirar a carteira. Que é tirar a carteira. Sim. Porque é o objetivo. A carteira de habilitação hoje, para pagar, ela é um pouco cara. Em média, hoje, a carteira de carro, R$ 1.400, R$ 1.500. Mais os exames. Mais as taxas do Detran, exames, né? E é um documento mais chato. Gente, é o documento mais chato que se tem para tirar. Porque você tem que ficar em sala de aula ou assistir a aula teórica online. Você não pode atrasar, não pode faltar. Porque faltando você tem que remarcar, você tem que pagar para remarcar. Você tem 20 aulas práticas para fazer, você não pode faltar, não pode atrasar. Você tem que cumprir a carga horária. É obrigatório. E se você não cumprir, porventura você faltou, tem que pagar para repor. E depois, nas 20 aulas, você não está bem preparado, você tem que comprar as aulas avulsas. Essa é a realidade. Deixa eu só te cortar. Para quem é estudante aí, ó, eu que trabalhei muitos anos na área de ensino superior, não é só faculdade que paga pelas disciplinas. Também tem os outros nichos de negócio também. Como ele está falando aqui da autoescola também. Né? Sim. Antigamente, tinha-se muito essa cultura.
E nós fomos identificando ao longo do tempo, porque a frustração é muito pior do que você pagar. Antigamente as pessoas falavam assim, eu quero ir fazer a prova para mim aprender o que é a prova. Eu aconselho a você que está assistindo a não fazer isso. Porque você não sabe qual vai ser a sua reação emocional. Na época, a gente não tinha essas palavras bacanas para orientar. A pessoa reprovava e sumia da autoescola e não sabia nenhum motivo por que sumia. Ela sumia porque criou uma barreira. Frustração, tristeza, vergonha de virar para os familiares e falar, eu reprovei na prova. Isso tudo era barreira. Mas então, não era mais simples ela com 20 aulas que não estava se sentindo preparado, tirar da mente dela, esse eu quero ir lá para ver, você quer ir lá para ver o quê? Para ver você reprovar? Deixa eu ver se eu entendi. Gente, olha o que ele tá falando. Ele tá falando que durante o processo, ele identificou junto com o aluno de que as 20 aulas não eram suficientes. E só tem como fazer isso, né, se você coloca o olhar no cliente, no aluno, né? Você coloca o olhar nele, quais são as necessidades dele. Isso. Então, o fato dele ter identificado gerou... Quais são as necessidades. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá casado? Sim. Tua mulher vai tirar Vai. habilitação. Você tem filho? Sim. A sua mulher vai andar com teu filho? Vai. Vai? A intenção também é por conta dele, né? Vai levar pra escola? Pra escola, às vezes consulta médica. Você é pai coruja? Protetor? Cuidador? Assim, protetor sou, mas também assim, não, eu deixo mais, eu Presta ensino atenção a nisso, então. ser independente, assim. Isso eu tô trazendo, conversando contigo, mas aconteceu dentro da autoescola. Lembra do marido que eu comecei a conversa, falando que chegou a esposa? E quando sentou o marido que tá pagando, o marido falou, eu vim aqui porque ela tem que marcar a prova, ela tem que passar na prova, ela já terminou as 20 aulas. Eu falei, beleza, o instrutor fez um relatório aqui já pra gente que ela não tá com condição de fazer a prova ainda, ela precisa de comprar mais aula. Não, mas comprar aula é caro. Eu falei, beleza. Aí fiz todas essas perguntas pra ele. Você vai dirigir com seu filho no carro? Vou. Então quanto vale a vida do teu filho? Isso tocou na ferida. Aí falou, a vida do meu filho não tem preço. Eu falei, se não tem preço, então compra 10 aulas agora para ela poder treinar, se preparar melhor para poder ir para a prova do Detran melhor preparada. Ele olhou para mim, é verdade, vou comprar. Pum. E você sabe quantas aulas que ela comprou? 25 a mais. Mais 25? Mais 25 para se preparar, porque o preço da vida do filho não existe. É isso, gente. Então o preço da vida do ser humano não existe. Você tem que estar bem preparado na autoescola para conduzir um veículo de alta responsabilidade. Hoje, na nossa realidade, que o trânsito já é outra realidade, se você não estiver bem preparado, vou falar rasgado, vai morrer no trânsito. Gente, olha o que ele acabou... Se não se preparar, vai morrer no trânsito. Olha o que ele acabou de fazer. Ele identificou qual é a real, assim, objeção, né? Identificou, porque ele queria, ver se eu entendi, ele queria comprar, subornar, né? Pra passar na prova. Queria que a esposa tirasse a de carteira. qualquer jeito, né? Porque o objetivo era tirar a carteira. Ou seja, do jeito de outro. Do jeito de outro. Vou injetar dinheiro. Ou de um jeito de outro. Mas mesmo que se ela reprovasse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele iria pagar. Eu creio que ele iria pagar as taxas de remarcação, mas ele não levava em conta do bloqueio que nós falamos também aqui. A frustração. Quando a pessoa vai para o seu objetivo e não alcança, geralmente ela cria um bloqueio, cria uma frustração. Que era o que ele também não tinha identificado. Ele não estava preocupado com isso. Queria botar no ombro dela a responsabilidade que ela teria a obrigação de ter o documento. Olha só. E que nós não podemos ter isso dentro de autoescola. O que nós... Nem na nossa casa... Estou falando da autoescola, mas a gente não pode ter isso na nossa casa. Como isso meta dentro da nossa família. Nós não podemos ter essa cobrança. Senão acaba destruindo o casamento e um monte de coisa, eu já vi algumas pessoas que, assim, esposos, né, que
leva a esposa pra tudo até canto. Vai buscar na faculdade, ou vai buscar no emprego, vai fazer isso e aquilo, e bota esse peso em cima da esposa pra poder tirar de qualquer jeito, pra poder tirar esse fardo das costas dele. E aí acaba causando isso. Quantas vezes nós já escutamos assim, eu vou botar minha mulher pra tirar a carteira para que eu possa... Pegou. Aí, ó. Já tem uns maridos que gostam de tomar uma geladinha e falam, vou botar minha mulher pra tirar a carteira, aí ela não bebe, eu vou beber, ela dirige pra mim. Tem isso, é válido, válido, poxa. Mas pra isso acontecer, ela tem que tirar a carteira ou aprender a dirigir? Aprender a dirigir. Aprender a dirigir. Se 20 aulas não for suficiente, ela tem que fazer o quê? Fazer de novo, vai comprar mais aulas. Comprar mais aulas. Sim, não até é prova, aprender. gente. Gente, foca isso. Você não tem que ficar pagando taxa de remarcação e frustrando com reprovação, não. Você tem que treinar. Porque se você vai para uma coisa e você é bem sucedido, você fica maravilhado. Se você vai para uma coisa e você é mal sucedido, você fica frustrado. Eu tenho um exemplo de uma candidata que sumiu 3 meses. Nós fizemos um levantamento. Estou com meu filho ali, que é o coordenador hoje da autoescola, formado em gestão de trânsito. Que isso? Só para poder frisar isso aqui, a sabedoria. E nós identificamos, então, a gente identifica vários casos, e um caso foi que a aluna fez prova, sumiu 3 meses. E a gente já tinha visto o histórico dela. Poxa, por que ela sumiu 3 meses? Vamos ligar para ela? Vamos ligar agora. Pum! Fulana, o que aconteceu? Olha, que bom que você ligou. Aquele dia que eu reprovei, eu procurei um psicólogo. No mesmo dia da reprovação, que eu saí da prova destruída, em prantos, eu estou tomando remédio antidepressivo até hoje. Eu falei, que é isso? Sério? Sério. Por que você não veio conversar com a gente? Ah, eu fiquei com vergonha. Olha a barreira que criou. Olha a barreira. Sendo que a gente tinha orientado a ela, antes da prova, a gente tinha feito a orientação. O instrutor não falou que você está preparado para a prova. Compra mais aula. Para não ter essa frustração. Acabou ela trazendo um problema de saúde para ela pela frustração, pagando psicólogo, psiquiatra, tomando remédio controlado. Gastou muito mais do que se comprasse aula. Gente, e olha só, o que acontece, eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Não, eu já vi, assim, aquela ideia de que, o cara tá querendo me empurrar mais aula. Não acontece? Não houve isso? Sim. Esse alemão aí com mistura de italiano, eu não converso, eu grito às vezes. Não, você... Me perdoa aí, gente. Mas esse alemão com mistura com italiano aí, ele quer me vender aula. Ô, gente, é uma lógica. Trabalho vendendo aula, vendendo trufa. Eu quero vender trufa. Agora eu quero vender curso, gente. Eu quero vender mentoria. Agora quer vender mentoria. Isso, agora quer vender mentoria. Mas no caso de autoescola, a gente vende aula. A gente quer vender aula, quer. Sim. Mas a gente não quer enganar ninguém. Tanto é que aquele aluno que o instrutor identifica que as 20 aulas foi suficiente, ele vai para a prova. E vai e passa. Quantos alunos que a gente tem lá, feito o levantamento de que passaram tudo de primeira? Esses dias nós já indicamos um aluno para fazer curso de instrutor, que ele fez 29 pontos na teoria, passou na moto de primeira, passou no carro de primeira, sem precisar de aula adicional. Então esse é um forte candidato a se tornar um profissional do trânsito. Não é top? Sim. Mas ele é um caso diferente dos outros que nós identificamos. Para esse a gente nem oferece aula. Porque a gente pergunta, o instrutor relatou que você está confiante. Vai fazer a prova? Vou. E tem aqueles ainda que falam assim, mas mesmo assim eu quero 2 aulas antes. Mesmo assim eu quero dar uma treinadinha antes da prova para me garantir. Então olha a mentalidade do cara que já dirige, que as 20 aulas foi bem. Essa mentalidade deveria ser de todos que entram em autoescola para tirar a carteira, que o objetivo não é o documento. O objetivo é aprender a dirigir. Esse tem que ser o objetivo de todos que entram dentro de uma autoescola. Eu passei de primeira. Não é legal? Nossa, cara. Gente, eu tinha o quê?
Tinha quantos anos? A sensação de 22. Superman. Nossa! Cara, a sensação, assim, indescritível. Assim. É isso aí que eu... Passei de primeira no carro, na moto. Depois passei de primeira no ônibus. Gente, eu tenho carteira de ônibus. Olha que top. Aí, ó. Top. Ó. É top. Você tá precisando de subir mais um degrau. Nossa, chegou a me dar aqui, ó. Chegou pro São subir aqui, ó. Né, Gustavo, ele é o encarregado dessa parte do profissional lá da autoescola, qualquer coisa. Gente, olha o que é só você gente, pegar e trocar ideia com ele no WhatsApp. Olha o que tá acontecendo, ele tá me vendendo aqui, ó. Já tá me vendendo. Anota aí, 98878 Ó o merchandise. 1590. Olha só. E o Instagram? CFC Imperial VV. É isso aí, gente. Não, mas eu vou precisar mesmo. CFC Eu já falei pra você, Imperial vou precisar VV. mesmo renovar minha carteira. Gustavo é encarregado dessa Aí, parte. ó. Olha lá. Ó. Te ligar, Gustavo? Para os íntimos que tem um telefone pessoal, Vamos mandar um WhatsApp aqui, ó. Me passa os preços aí, ó. Não, mas como eu trouxe no podcast, o desconto vai ser, ó. então, aproveitando a oportunidade, a Autoescola Imperial tira a primeira habilitação, faz mudança para adição de categoria moto e carro, mudança de categoria D e E, renovação de carteira, curso de reciclagem. E curso de reciclagem hoje é muito mais simples do que era antigamente. Antigamente é 30 horas dentro da autoescola, 10 horas por dia. Hoje nós estamos com uma plataforma online. Você faz do celular, do seu smartphone, você faz do seu notebook ou do computador que tem câmera. O reciclagem é teórico? Sim, Teórico, né? 100% é teórico. teórica. Gente, uma das coisas que mais me chama a atenção também no Denildo Hackback. Olha o nome, né? É o nome, né? O nome que chama mais atenção. Não. É Hackback Plaster. O pronúncia, na verdade, é Hackbart. É Hackbart. É porque é H-A-C-K-B-A-R-D-T. É fonema, né? Mas não Fonema, parece só de aqui, fonema. gente, não parece aqueles desses. A gente tem. Aqueles Nossa, a gente desses. tem um primo lá de Itaguaçu, que o nome dele é o Everton. O Everton Hackbart. E ele chega nos locais, igual eu cheguei ali na portaria para identificar. Como é que é o seu nome? Ele fala, o Everton. Aí o cara olha para ele, H-A-C-K-B-A-R-D-T. Já vai traduzir Quê? logo. Mas, porque se eu falar Soletrando. Hackbart, você vai me perguntar como é que faz Então, pra assim, escrever. como é que é? Denildo Hackbart Plaster. Black Kamen Já começou a falar em língua. Lembra daquele é o que é um programa, né? Black Kamen Rider. Nunca vi, não. Nunca vi, não. Me ajuda aí, nunca vi. Não, nunca viu? Não viu? Não é possível. Poxa, gente. Só ele. Sou eu. Mais top, gente. É isso aí. Gente, mas uma das coisas que me chama mais atenção, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, é Você tem uma história, né, cara? Uma história com Deus, sabe? Uma história com Jesus, uma história em todo esse processo, né? Porque tem a esposa dele, o nome dela é Sandra, não, mas pra mim eu chamo ela de Santa Sandra. Porque pra suportar. E você não sabe o que eu descobri. Eu num bate-papo com ela domingo, no pós-culto do Ministério Grande Aliança com Deus, da onde a gente congrega. Num bate-papo com ela, eu falei, amor, eu quero agradecer muito a você, e agradecendo a Deus, claro, mas quero te agradecer muito porque você lutou 12 meses pela minha vida, fazendo campanha, antes de eu me converter. Você não sabe da resposta, Johnson. Ela olhou pra mim, o quê? 12 meses? Foi 7 anos. Nossa. Eu falei, amor, agora eu sei porque que Johnson fala Santa Sandra. Não, gente, você tem ideia? A esposa desse cara, ela me ligou um dia. E sabe do que ela me chamou? Ela me chamou de maná de ontem. Por que maná de ontem? O maná ele só podia ficar no dia.
O maná de ontem Não estragava. Não poderia ficar por outro dia, não. Quer dizer, é só um pouquinho de convivência. Tá, É, Johnson? maná de ontem. Eu falei, maná de ontem estraga. Eu falei, puta vida. Mas assim, Johnson, então, o começo acho que foi aí. A busca da minha esposa. Mas Né? porque esse não era fácil, não? Olha, você pensa no alemão, porque na cultura alemã... Você já tem descendência, já que tem um gene forte já, né? Então, na cultura alemã, né, a gente é crismado, faz primeira comunhão, segunda comunhão. Eu casei na igreja luterana. Porque isso vem de berço, da minha mãe, e isso vem lá da época dos Palmeiranos. dos palmeiranos. E como é descendência alemã, a gente levava muito a sério Mas isso. pomerano não é. Não é, Não, Pomerano, né, não. que eles falam, né? não é. É alemão, é. Sim, eles são tudo luterano, a maioria. É isso aí. Nós temos a cidade, como que é o nome aqui no estado? Santa Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria de Etibá. Isso. Que é palmeirano. A maioria. É a cidade mais pomerana do Brasil, eles Isso. falam, né? Sim. Migração. Inclusive, e tem uma história forte meu nisso. pastor é de lá. Mas ele não é palmeirano, né? Mas ele é de lá. De Santa Maria? Santa Maria. Que legal. Mas é da igreja luterana? Não, ele é de outro ministério. Então, É, inclusive, daqui da frente, a DNV. que legal. Então, a gente fala bem assim, eu falo bem assim que por essa cultura já vim de, né, dessa parte de alemão e italiano, então eu não era fácil. Não era fácil porque eu com 12 anos de idade eles me deram um copo de cerveja na mão e um copo de vinho. É normal. Os alemãos tomam cerveja e vinho. E manda ver. E manda ver. E entorna. E isso, para eles, é normal. Sim. É meio que cultural também. né? É, porque a gente não sabe identificar qual é o limite. Porque quando a gente é criança, e quando essa época que papai morreu, então eu bebia muito. E esse é um dos motivos que eu não me destaquei mais rápido. Eu acho que criou um bloqueio aí na vida pessoal, porque nós temos, já começar a falar da vida espiritual? Já pode? Pode ficar à Pode vontade. ficar à vontade. E como a gente cria essa cultura, então acaba criando um bloqueio da vida espiritual. Como todo mundo bebe, todo mundo faz festa, todo mundo bebe, todo mundo faz festa, minha vida não desenvolvia com autoescola. Para terem uma ideia, eu estou no mesmo local, no mesmo ramo, lá há 40 anos agora, e no início a minha vida não é como é hoje. Esses pensamentos que a gente tem, não foi pensamento lá do passado, e sim um pensamento já depois de convertido. Porque a gente entendeu que tinha que melhorar, que tinha que se Adaptar ao mercado. adaptar ao mercado, você tinha que estudar, você tinha que estar especializado. Assim. E naquela época não tinha isso, então eu não era fácil. Eu bebia muito. Era festas, final de semana. Isso foi me trazendo problemas financeiros, foi me trazendo problemas familiares, conjugal, né? Aonde que a minha esposa ficou 7 anos buscando, fazendo campanha para acontecer comigo uma transformação. E aconteceu a transformação da pior maneira. Por quê? Porque eu cheguei no fundo do poço para poder olhar para cima e falar: me ajuda, Deus. Eu tive que chegar no fundo do poço. E assim, eu brinco com a minha esposa, depois eu brinquei e falei: amor, passei por isso tudo, foi porque você estava buscando na igreja por mim. Que Deus teve que me pegar a azeitona, cortar, fatiar, esmagar, Até sair o para óleo, sair o o azeite. azeite. E eu fui esmagado. Então, para se ter uma ideia, a prosperidade, a ausência de necessidade, hoje, que naquela época eu não tinha. Naquela época era feio. Para se ter ideia, naquela época, como a gente não tinha a transformação, ainda era autoescola, os carros acabavam a gasolina no meio da rua. E eu tinha que sair com um galãozinho para ir lá abastecer o carro no meio da rua. Porque... Tinha um sistema de ponto de suprimento, né, que a gente fala, quando tá ali
quase acabando, você lembra que é hora de reabastecer ou de repor uma mercadoria. Ponto de suprimento. A gente não tinha esse entendimento. Por quê? Tudo estava bom. Não tinha nada ruim. Porque você acabava descontando isso na bebida à noite. Entendi. Então, virava conversa de roda, né? Isso. Um ponto de alívio que a gente tinha era a bebida à noite. Então, você está me dizendo que não se resolvia os problemas. Deu errado, não saiu como você queria, né? E você não estava nem aí. De noite, esquecia. Resolvia ali na hora mesmo e depois bebia, enchia a cara certo. e Isso ficava... Aí, não tinha nada de errado. E aí é onde foi a minha transformação. Que quando eu percebi que eu já estava no fundo do poço, que eu olhei e falei, gente, eu tô perdendo empresa, eu tô perdendo dignidade, perdendo família, tô perdendo tudo. Eu não posso continuar assim na hora. Aí foi outro grande desafio. Porque eu vim para Jesus para resolver um problema financeiro. Eu não fui nem para resolver o problema conjugal, o problema da vida eterna. Eu não pensei nada disso, porque eu estava endividado, passando por problemas, mas eram financeiros na minha mente. Não com problema de comportamento, não com problema que eu tinha que resolver dentro da minha casa, não com problema de relacionamento. Eu não tinha esse tipo de problema na minha cabeça. Mas isso tudo envolvia. Sim. Era tudo dentro do mesmo pacote. O problema era generalizado. E eu vim para Jesus dessa forma. Rastejando, amassado, picotado, né? Depois amassado. Aí é onde que eu cheguei até Jesus e aceitei Jesus. Aí, a partir dali, a transformação começou. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a conversão. Trazendo para o mundo de autoescola, do trânsito, o que é uma conversão? Você está indo para lá, você vem para cá. Aí eu até falei, gente, eu trabalho com isso. Quando eu cheguei na igreja, né, eu falei, eu trabalho com isso, com placa de trânsito lá, né? Eu tenho que mudar as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma conversão. Não posso mais continuar indo aqui. Eu tenho que voltar. E é por isso que a Bíblia fala, você tem que nascer de novo. De novo. Então você tem que voltar a ser a criança e criar na sua vida um novo comportamento. O que uma criança novo faz? Hábito, né? Uma criança, ela nasceu, foi amamentada, gatinhou, andou, para depois correr. Só que nesse prazo que você está gatinhando, você vai aprendendo as coisas. Eu tive que reaprender tudinho. Reaprender a conversar. Eu não converso muito bem ainda me falha muitas coisas ainda. O meu filho me ajuda muito nisso, que meu filho já está em outro patamar, né? Graças a Deus, e vai ser assim até a minha 5ª geração. E se ele permanecer nesse caminho, a 5ª geração dele vai ser melhor do que nós. Sim. E vai acontecer dessa forma. E eu tive que me adaptar a como toda é que foi a realidade. Esse início? Olha, a Bíblia fala da luta do espírito e da carne. Eu não entendi isso direito. Foi doloroso. Eu senti isso na carne. Pra, assim, você que tem um gene mais forte, assim, eu acredito que é mais complicado. Porque confrontar, às vezes, uma coisa que você, às vezes, detesta, assim, ou você já é estourado já. Vocês entenderam que o começo da conversa, quando eu falei que eu herdei, meu pai morreu e eu fui tomar conta? Sim, lembro. Lembra? Uhum. Então isso quer dizer que eu nunca fui funcionário. Nunca ninguém mandou em mim. Eu que sempre mandei. Essa pra mim foi a pior coisa. Porque eu estava certo em tudo. Eu não estava errado em nada. Sempre estava certo. Porque sempre eu que mandei. Como eu estou errado se é eu que mando? Nossa, aí pegou, hein? Eu tive que aceitar as transformações, vindo ideias da minha esposa, vindo ideias do meu cunhado que trabalha comigo, vindo, pior de tudo ainda, depois a ideia do meu filho, que eu criei, bebezinho, né? E ele implementou várias coisas dentro da autoescola que eu tive que aprender
Nessa conversão eu tive que reconhecer, ser humilde e falar, eu estou errado. Vamos mudar. E várias coisas que a partir do momento que a gente delegou, vocês acham que eu trabalho 15 horas por dia? A autoescola fica aberta 15 horas por dia. Vocês acham que eu trabalho 15 horas por dia? Ah, não trabalha não? Esquece. Eu não sou máquina, não. Esquece. Se tiver necessidade, eu trabalho. Mas se não, filho, a gente não aguenta não, cara. E essa é uma falha que muitos empreendedores têm não tem problema você começar dando gás pro negócio e colocar 100% ali de horas, mas imagina você permanecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fadiga, né? Da mesma forma. Aí você desconta onde? Nos funcionários. Não. E dentro de casa. No meu caso, onde que eu descontava a minha fadiga? Na bebida. Na bebida. Eu, de tanto trabalhar, de tanto me estressar, eu fiquei 7 anos sem tirar 5 dias de férias. A primeira férias que eu tirei foi 5 dias. Depois de 7 anos sem tirar férias. Isso é férias? 5 dias? Eu me afastei um pouquinho e voltei do mesmo jeito. Não tive solução. A solução veio depois da transformação, da minha conversão com Cristo, depois de ser esmagado, que aí eu comecei a mudar, aprendi a gatinhar, a andar, para correr um pouquinho. E hoje eu já sou mais tranquilo, porque a gente já delegou as obrigações de cada um cuida de uma parte, e eu, com essa delegação, então a gente deixa fluir as coisas com mais facilidade. Só basta você, então, compreender, porque aí você tem tempo hoje para o trabalho, tempo pessoal e tempo para Jesus na igreja. Porque não adianta nada também o microempreendedor dar gás, vai lá, e esquecer da vida espiritual, porque se não tiver uma harmonia... Olha isso aí. Se não tiver harmonia, nenhum negócio prospera. Nenhum. Pode ser vendedor de trufa. Sim. Pode ser coach. Pode ser dono de autoescola. Pode ser qualquer ramo. Padaria, supermercado, qualquer ramo. Se você não tiver uma delegação para poder você deixar fluir, você não vai vencer, você não vai conseguir nada. Então, eu acho que um princípio das coisas, dentro de algum microempreendedorismo, é você ter confiança naqueles que trabalham com você também. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Eu sou formado em gestão de recursos humanos. Meu. Sou pós-graduado em trânsito. Depois da minha conversão. Oh, eu me converti com 33 anos. Você sentiu a necessidade nesse processo aí de se especializar nessa área. Lembra que eu falei que mudou de autoescola para centro de formação? Lembro. Sim. Então, tudo teve que ser transformado. Inclusive eu. Nessa transformação aconteceu isso. Eu falei, nós temos que melhorar. Nós temos que ir para frente. E eu sempre falo dos 3 P's, né? Eu falo com o Johnson também, que eu acredito, né? 3 P's de Marcos Lemonis, que é o pessoas, processo e o produto. Me gastou agora. Pessoa, processo e produto. Isso aí. As pessoas no lugar certo, dentro do processo. As pessoas devem ser incentivadas, né? Às vezes pela liderança, pelos planos de cargo e salário, e ter vários processos ali dentro, né? E o processo é o fluxo ali, né? A delegação de função e deixar elas à vontade, né? Para poder trabalhar ali, ensinar elas todo o processo, né? O produto é o resultado final que você vai entregar ao cliente, né? E o produto tem que ser bom também, entendeu? Mas isso daí gera tudo em torno desses 3 P's aí que eu falei, entendeu? E de vez em quando acontece comigo e Gustavo. Gustavo, como ele hoje é coordenador da parte prática, coordena o Centro de Formação de Condutores Imperial, ele tá lá fazendo um atendimento. Ó, tá enchendo sua bola aqui hoje, ó, viu? De vez em quando olho para ele, eu quero me intrometer, ele vira para mim e fala, só um minutinho. Ah, é? Pede pra esperar? Porque eu acho que pelo tempo que eu já trabalho dentro da autoescola, eu quero ficar dominando ainda as coisas como era no passado.
E de vez em quando eu quero me sentir útil. Não, mas ele Fazendo eu sei isso. como é Sabe, que é. ele ainda não manda, não. Não é mandão, não, né? Não, agora eu vou. É por causa do. Só um minutinho. Ah, você pegou o. Porque, rapaz, quando eu tô com ele. Faça isso, vamos pra cá. Tá, agora eu peguei o código, ó. Só um minutinho. Peguei o código, agora. Aqui, ó, só um minutinho. Porque, na verdade, é o seguinte, a minha parte administrativa. Sim. Eu tenho que cuidar da minha parte. Ele tem que cuidar da dele. É que ele também, sentimento, né? Muitos anos ali, aí todo mundo fazendo processo, aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí dá esse sentimento mesmo de querer ajudar, mas querer ele ajudar. já tá Sei. tudo na sequência. Não tem? Ele o vai processo. começa a falar com uma pessoa e eu tô achando que ele tá esquecendo de falar alguma coisa. Ah, Aí eu quero entendi. o Gustavo. Mas ele já tá na sequência de atendimento, da sabedoria dele, de investimento já de curso. Quantos cursos você tem, filho? Uns 18. Ele tem 18 cursos de atendimento na área de trânsito, de gestão de pessoas. Então ele tem já uma dinâmica, que ele tem um domínio todo ali. Mas eu, como quero ser útil, eu quero me intrometer. E às vezes eu ele que erro. vende? Ele que faz a venda? É ele que faz a venda, isso aí. Gente, Hoje o atendimento comercial. de orçamento é com o Gustavo, Comercial, direcionado não. com o Gustavo. E olha só que interessante, porque... Você identificou isso quando eu falei assim, eu quero tirar minha categoria, eu falei, anota o WhatsApp aí, conversa Sim, com o Gustavo. comecei. Quer renovar a carteira, anota, fala com o Gustavo. Gente, olha só que coisa interessante, porque tem muitas pessoas que acham que a venda é algo dom, né? Nossa, o cara nasceu assim. Não, gente. A venda é um processo de várias etapas. E aí, quando eu pegava lá, e por que eu vendia? Por que eu já cheguei a vender 480 trufas num dia? aperfeiçoamento. Por quê? Porque a pessoa, ela entrava, assim, quando eu fazia abordagem, a pessoa ela entrava num funil de vendas. Eu sabia exatamente qual era a etapa do script. Pam, 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 pam. Então, assim, a probabilidade dela dizer sim pra mim era muito grande. Tanto que era como se fosse assim, de cada 3 eu fechava 1. 3, 1. Às vezes essa porcentagem aumentava. De cada 3 eu fechava 2. Ah, mas por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que tinha técnica por trás, Sim. né? O que eu acabei de falar, né? O aperfeiçoamento. É isso Tanto aí. que ele lia, estudava, coisa que eu achei interessante no seu filho também, que é a questão da busca, né? Pra poder se aperfeiçoar cada vez mais, pra poder entender o que tá fazendo. O Beabá né? começou comigo, né? O entendimento, que é, como se fazia a venda, como identificar essa necessidade aí, começou comigo. Só que ele já aperfeiçoou. E ele foi mais além do que eu fui. E ali, então, quando ele foi mais além, eu dei para ele essa autonomia, para poder ele continuar fazendo, porque se tá dando certo, continua. E tem uma professora que vivia falando também, eu quero até mandar um abraço pra Gabriela Linhaus, né? Tá passando um processo aí agora, nós estamos orando por ela. Ela sempre falava o seguinte: não adianta vocês virem aqui no curso e achar que tá tudo bom e você não se reinventar, que lá fora o mercado é triste. Se vocês não se reinventar, ser diferencial, o mercado vai passar por cima de vocês e vocês vão ficar para trás. Não adianta ficar chorando, se vitimizando. Isso. Tem que se aperfeiçoar, tem que ficar ligado a tudo. Política, tem que ficar ligado às tendências, o concorrente que abriu do lado, tem que ficar atento às coisas que acontecem fora do país também. Tem que ficar atento a tudo, porque as coisas acontece muito rápido, ainda mais agora na era da tecnologia da informação. É isso Você aí. piscar, fica para trás, não adianta Eu não. falei do Gustavo, dos cursos dele, mas eu tenho várias histórias dos cursos que eu fui fazendo. Um curso que eu estava fazendo do MOP caiu no dia do meu aniversário. Eu estava dentro da sala de aula estudando. Um curso de MOP para dirigir veículo com carga perigosa. Qual a necessidade do meu ramo, na verdade, para isso? Nenhuma. Só que eu tenho que entender um pouquinho daquilo. Eu fui me aperfeiçoando. Eu também tenho hoje 22 cursos na área de trânsito. Então não fiquei no comodismo. Eu direcionei o Gustavo
dei o beabá para ele só aperfeiçoou. Mas você continua crescendo e continua avançando. E eu já estou pronto para fazer outra pós-graduação agora em trânsito. Eu já estou procurando outra para fazer, para mim fazer. Mas para quê? Para fazer. Aprimorar mais um pouquinho. Quando alguém me perguntar, eu vou falar, eu sou formado em gestão de recursos humanos, tenho uma pós-graduação em direito de trânsito e tenho uma pós-graduação em gestão de trânsito. Você tá dando segurança, né, também. Sim. E assim, hoje, quais são os próximos passos assim que o Denildo quer dar? Nós estamos com um projeto dentro da autoescola, nós já começamos a botar isso para funcionar. Nós vamos trocar os nossos veículos. Sim. Os nossos veículos são Onix, são carros bons, novos, porém o mercado já está apresentando hoje uns veículos diferentes. São os veículos mais compactos, os veículos resistentes, e nós estamos com esse projeto de trocar todos os veículos que a gente tem. Nós temos 4 veículos hoje na rota para aula prática e nós já começamos a trocar um. E mais uns 2 meses para frente trocar outro, e assim ir fazendo os projetos de troca. Porque dentro da resolução também nós temos um limite de uso. Quando mudou de autoescola que criou as regras, lembra? Sim. Centro de O formação. veículo hoje ele pode ser usado por 8 anos, o carro. Sim. Moto pode ser usado por 5 anos. Então a cada 5 anos eu tenho que me projetar para trocar moto. A cada 8 anos eu tenho que projetar para me trocar os veículos. Então a gente sempre tem uma meta para cumprir. E deu esse prazo já ou você está trocando antes? Está dando um prazo em 2 veículos. Então eu já estou me programando, porque como o veículo que é mais compacto, mais resistente, que está aí agora no mercado bem aceito, nós já botamos como meta trocar todos os 4. E vocês, tipo assim, eu não conheço muito o mercado, já tem algumas outras empresas que fazem essa prestação de serviço, que já avisa vocês como público para ter, sei lá, um benefício nessa troca de veículo? Olha, tem não. É mais o quando incentivo que teve para todos os brasileiros, Mas todos eu falo- os microempreendedores Mas eu falo aí, assim, não governamental. Uma empresa tá. que trabalha mais com nicho mesmo de formação de condutores, né? Vocês que têm essa troca de veículo. Alguma empresa que faz essa prestação de serviço só para trocar os veículos quando dá Não. isso? Ou algum Isso não benefício, existe. algum convênio com alguma empresa de carro? O Detran agora, através da gestão do Givaldo Vieira, ele É um bom nicho ele agora. está indo no BNDES para ter uma linha de crédito através do BNDES para dar um gás no centro de formação de condutores para poder ter essas trocas de veículos. Já está em andamento esse estudo. Eu participei da reunião lá junto com o Givaldo Vieira e com o coordenador Robson Batista. Inclusive, você é um dos diretores, né, de um Da associação. da associação, né? Associação do Espírito Santense do Centro de Formação de Condutores. Eu sou um dos diretores, eu faço parte da diretoria. Fundador, diretor. Rapaz, você falou, sou um dos diretores tão forte. Um dos diretores. Fundador, diretor. Mas, aí, ó, o que isso? eu tô falando isso porque dá... Você viu, né? Um dos diretores. Eu perguntei isso porque isso daria um bom convênio para essas empresas concessionárias, iniciativa privada mesmo que trabalha com a parte de veículos, né? Fazendo essa Infelizmente- conexão aí, ó, esse convênio, Infelizmente, não tem. porque Não aí, ó, tem é um nenhum bom, incentivo. é um mercado que dá para quem é da área aí explorar também, fazer um convênio com esse centro de E isso formação. tem tanto peso. Isso que você está falando tem tanto peso. Nós já levamos essa ideia para algumas concessionárias. Vamos supor, você aprende a dirigir no MOB. Qual o veículo que você vai querer, pretende comprar para você depois que você tira a sua habilitação? O que você fez a prova, né? Que você Aprendeu a dirigir. aprendeu a dirigir. Muitos têm isso na cabeça. Só que as concessionárias ainda não deu esse estalo neles. Se eles entrassem com uma oferta agressiva para o centro de formação de condutores, vem cá comprar, vou dar um exemplo aí, vou dar 20% de desconto em cada veículo que vocês comprarem aqui comigo. É um incentivo. E outra, dá para eles explorar muito, um exemplo que eles fazem bastante em qualquer feira, esse negócio, é pôr um stand em parceria, em convênio com os centros de formação, onde o condutor lá, que tiver o aluno estiver aprendendo, ele possa ver ali o
o stand, os benefícios, os negócios que eles apresentarem ali. Quando sair formar, tirar carteira, ele já sabe aonde comprar até um carro, ficar meio que direcionado. É uma boa estratégia de captação de cliente. Concordo com você, Entendeu? seria mesmo. A gente já está indo para o final do nosso podcast. Então, eu queria, Denildo, que você olhasse para aquela câmera bonita ali, ó, e desse as suas considerações finais. Assim, justamente para essa... Porque qual é o propósito, gente, desse podcast? É a gente falar aqui, justamente dar essa informação para o microempreendedor, ou você que é vendedor também, né? Dar esse conteúdo que às vezes são essas viradas de chave. Porém, a gente usa isso como uma isca, né? Porque eu sou prova viva de que nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que, vamos dizer assim, a minha mentalidade não era o bastante, a minha ação não era bastante, e aí tinha coisas que só a mão de Deus podia fazer. Eu já vivi experiências que, assim, só a mão de Deus faria. Então, na verdade, o seu ponto de verdade, de virada, né, quando você colocou ali, quando você disse de que, cara, quando é que as coisas começaram a virar de verdade, né? Quando você reconheceu que existia alguém que era maior que você, Sim. né? Que podia transformar a sua vida. Eu acredito, assim, que Deus, ele chamou a gente para viver o máximo do nosso potencial. Não tem? É isso que eu acredito. Isso só aconteceu comigo depois da minha conversão. Eu só vivi o máximo, estou vivendo o meu máximo após a minha conversão. Então, um dos segredos, então, vamos botar a primeira a priori, se converta. Quem não é convertido. Tenha Deus. E a gente não tá falando para você ir na igreja, participar de uma religião. Não, não é isso, gente. Se converta. Porque Aceita Jesus. A conversão, como é que é? Você tá indo para lá, você volta. Hã? Você tá indo pro caminho errado. Se você sentiu que tá indo no caminho errado, faz a conversão. Mude de atitudes. Que, na verdade, assim, no grego fala sobre metanoia, que é justamente uma mudança de mentalidade. Você tá indo para cá, e aí você simplesmente vai na direção contrária. Se a pessoa daquilo... tá indo e tá dando certo, tá tudo indo bem, não precisa de ter mudança. Se Sim. aí não tá tudo bem. Agora, se ela começou aí e percebeu que ela tá num comodismo, ela não está onde ela queria, então ela precisa de mudança. Sim. Então, outro ponto. Preparação. Se prepara, faça cursos. Fala pra ela. Faça cursos, né? Dentro da sua área que você vai ali, pretende fazer de trabalho. Seja incansável fazendo o curso. Eu tô com 22 cursos, eu tenho acumulado. E tô querendo fazer uma outra pós-graduação, quero continuar fazendo. E esses cursos foram fáceis? Foram não. É dedicação, né? Você investir dinheiro e investir no seu tempo, porque eu estudei sábado, domingo, feriado, dia de aniversário. Eu estudei dia 23 de dezembro, quando tinha a época dos cursos, batia naquela data, eu estava lá fazendo. Eu não fiz corpo mole. Tenha um direcionamento para poder abrir teu negócio, abre de manhã e só fecha de noite. Ande com pessoas do teu lado que têm a mesma mentalidade que você, mesmo ideal do que você, para você trazer para perto e você delegar então ali as funções para você. Você aguenta até um certo ponto fazer tudo sozinho, depois você não vai conseguir. Seu corpo vai cansar. Então você se dedicando, se transformando a sua mente e se preparando para aquele ramo do seu negócio, eu acho que aí tem probabilidade de dar mais certo do que dar errado. Tabuca. O meu índio japa preferido. E queremos agradecer a sua participação aqui. Foi muito proveitoso a nossa conversa. Acredito que trocamos experiências aqui, né? E agregamos bastante. E até o público de casa aí deve que aprender um pouco. E eu volto a frisar, concessionárias, é um bom nicho a se explorar. Estão perdendo dinheiro. E dá para trabalhar aí o ganha-ganha,
Se fechar negócio, dá um desconto aí, ó. Centro de Formação Imperial. Passa lá. Descida da segunda ponte. É isso aí. Gente, você que tá aí, aproveita e aperta, né, esse joinha aí, ó, esse like aí, dá o like, né, ativa os sininhos, né, comenta aqui, compartilha com mais pessoas esse conteúdo, porque eu acredito que vai alcançar o Brasil inteiro. Hã? Eu acredito também. Acredita? Essa é a nossa ligado, tá meta. ligado. Hã? Essa daí que é a nossa É meta. isso aí. Gente, muito obrigado, tá? E até o próximo episódio. Também me siga aí nas redes sociais, né? Johnson Apolinário. Eu vou ter que soletrar, não vou ter que soletrar. JOHNSON. É igual da marca, mas eu não vou falar o nome da marca lá pra... Pra mim ele ia falar igual o Hackbar, HACKBARDT. Gente, um abraço